Bem, pessoal, fazer esse vídeo aqui sobre diabetes. Diabetes é uma das doenças que mais matam aqui no Brasil e no mundo. E eu vou explicar um pouquinho para vocês por quê, né? A gente, quando fala de diabetes, né, normalmente a pessoa pensa alguém, tá tomando insulina, tem uma diabetes grave e tal. E esquece pessoas que têm um açúcar mais elevado e que muitas vezes não vão ter sintoma nenhum disso. Às vezes tem um diagnóstico, toma um remédio, não toma um remédio, esquece de tomar o remédio e vai deixando para lá. Esse sim é o caso que mais me preocupa. Aquele paciente que tem um diabetes tipo 1, que é insulino dependente, ele sabe que a doença é grave, ele tem um sintoma, às vezes, então ele dá relevância à doença. Aquele paciente que é sobrepeso, que é gordinho, que o médico diz, seu açúcar é um pouquinho alto, toma esse remédio, ele deixa para lá, ele acha que o médico está errado. Esse é que me preocupa. Porque o que mais mata no Brasil é infarto e AVC. A gente no dia a dia da neuro é muito comum da gente ver pessoas que negligenciam a diabetes. E aí você vai conversando, tem alguma doença? Não, e tal, conversa vai, conversa vem. Aí um momento ele fala, o médico há 5 anos atrás também passou remédio para açúcar. Mas eu dei uma corridinha, controlei a dieta e não preciso mais não. Aí você pergunta para ele, quem tirou o remédio? Você mediu de novo o nível de açúcar? Então assim, é muito comum. Eu até falo com meus pacientes, que no meu dia a dia médico me assusto muito mais quando a pessoa fala assim, eu sou super saudável, nunca tive nada. Porque muitas vezes são pessoas que negligenciam esses problemas tão comuns que dão pouco sintoma. Quando ele diz que não teve nada, é porque muitas vezes ele não tem sintoma nenhum de doença, mas ele não procura médico, ele não tem médico da família, não tem o clínico geral, não faz exame de rotina, e muitas vezes está o açúcar lá estourado, a pressão elevada, e não toma um remédio. E ele se orgulha de não tomar o remédio, quando na verdade ele precisaria tomar um remédio para controlar o açúcar, para controlar a pressão alta. Então por que eu estou dando essa relevância a esse tema? Por quê? Muitas vezes a gente, ser humano, é assim, nossa cabeça funciona. A gente imagina e fica preocupado com os problemas agudos. Então vê um avião caindo, todo mundo, meu Deus, o avião caiu, morreu alguém, infarto, né? Poxa, fulano estava bem, de repente o coração parou. Um AVC também, estava conversando, de repente parou, meu amigo está lá, ficou com sequela. Mas esquece que isso muitas vezes, o AVC, o infarto, é consequência de doença crônica, que muitas vezes não deu sintoma e muitas vezes a pessoa não tratou. Então tratar o diabetes é essencial. A diabetes é uma doença independente, é um fator de risco independente para você ter um AVC e para você ter um infarto. Qual o problema? É que muitas vezes você não faz os exames, você não acompanha e muitas vezes você não toma um remédio. E aquilo não vai te dar um problema. Você deixar de tomar um remédio de pressão, deixar de tomar um remédio de diabetes hoje, você não vai passar mal amanhã, daqui a um mês, 2 anos. Mas pode ser que daqui a 5 anos, seus vasos, mostrar aqui até um modelo anatômico para você. Tá vendo esses amarelinhos? Isso são placas. Pode ser placa, às vezes a pessoa fala placa de gordura, mas o que é que faz essa placa de gordura? Ajuda ela a se formar, ela a crescer mais rápido, dar alterações e predispor o fechamento dela. O diabetes descontrolado. Se o seu açúcar é alto e você toma o remédio certinho, pronto, esse fator de risco sumiu. Você vai ficar melhor. Tem ainda um risquinho, Júlio? Tem, claro. Quem tem diabetes tem um risco um pouco maior do que quem não tem. Mas se seu açúcar está controlado, esse risco vai ser muito, muito menor. Tá bom? Então quero dar relevância a esse tema. Diabetes é sério. Problema renal por causa do diabetes. Uma das principais causas de cegueira, a pessoa deixar de enxergar, porque deu uma retinopatia. Eu vejo muito no meu consultório, neuropatia, pessoa com formigamento, dor crônica, quando você vai ver diabético não controlado. Então, dê relevância a esse tema. Se o médico disse que você é pré-diabético, se o médico te passou remédio, siga as orientações. Meu açúcar baixou e tal, procura o médico, ver se tem que tirar mesmo o remédio, tá bom? E se você não procura, não fez exame, faça exame para ver direitinho. Aqui no Brasil, quase 5% da população tem.